Não é fácil lidar com perdas, eu sei disso. E é a razão, inclusive, de você ter entrado nesse vídeo. E fico feliz por você ter escolhido e, inclusive, me ouvir até o final para poder saber como é que você, por meio da palavra de Deus, vai superar isso em nome de Jesus. Mas é fácil, de repente, eu falar desse lado daqui da tela, mas eu posso também dizer para ti que, por meio de algumas perdas que eu tive na vida, se não fosse a palavra de Deus me dar a instrução que eu vou dividir contigo hoje, talvez eu estaria até hoje tentando superá-las. Então, antes de qualquer coisa, o intuito não é somente ajudar você a encontrar uma solução para isso, mas também identificar o tipo de perda que você está passando. Como assim, pastor? É muito claro para mim. Talvez não seja, até porque para cada tipo de perda vai ser exigido de você um comportamento necessário. E aí acompanha com a gente que vai ficar muito claro para você. E é a palavra que vai abrir a tua mente, a tua visão, tá bom? Sem mais delongas, Lucas capítulo 15, Jesus vai falar acerca do reino de Deus por meio de três parábolas. Parábolas são ilustrações, tá bom? A primeira ilustração é a ovelha perdida. Olha a palavra perdida aí. A segunda ilustração é da dracma perdida. Dracma era uma moeda, tá bom? Dracma perdida. E a terceira ilustração, a do filho pródigo. Fique tranquilo porque a gente não vai trazer a história toda, mas só o sentido para você encaixar na sua vida. Então eu disse para você que é necessário que você primeiro identifique cada tipo de perda e como se comportar. Lembra que eu falei? Então vamos lá. A primeira parábola, nós vamos entender que havia uma ovelha que se perdeu. Olha isso. Uma ovelha se perdeu. É uma perda, sim, mas a ovelha se perdeu. A segunda, da dracma, uma moeda que foi perdida. Uma se perdeu e a outra foi perdida. A do filho pródigo, se você conhece a história, era um filho que vivia na casa com seu pai, seu irmão mais velho, era um homem muito rico, e esse filho chega para o pai e fala assim: pai, eu quero a minha parte da herança, que eu quero viver a minha vida. E aí você vai entender que esse filho não se perde, nem foi perdido. Esse filho foi embora. Então agora a gente está tratando de três tipos de perdas diferentes. A primeira, algo que se perdeu. A segunda, algo que foi perdido. E terceiro, algo que foi embora. E o comportamento dos personagens em cada uma dessas ilustrações mostra para você que tipo de comportamento tomar para cada tipo de perda. A ovelha perdida, como o nome já diz, a ovelha que se perdeu, o pastor, né, o pastor dessas ovelhas, deixa 99 no aprisco, num lugar seguro, e vai atrás dessa ovelha. Por quê? Porque a ovelha não se perdeu porque quis. Ela se perdeu por algum motivo de ordem maior. Mas para aquilo que se perde ou que se perdeu, é necessário parar tudo e tomar a iniciativa de ir atrás. Se esse for o teu tipo de perda, se de repente valores espirituais que se perderam ao longo do caminho, que não eram para ser perdidos, mas se perderam, o que você vai fazer? Você vai parar tudo, deixar tudo que você tem seguro, travado, para que isso que se perdeu seja recuperado. E você vai ver que esse pastor que dá a vida pelas ovelhas vai até atrás dessa centésima ovelha, eram 100 ovelhas, 99 ficam no aprisco, essa centésima ovelha é recuperada e festejada quando é recuperada. Então, se o seu tipo de perda é esse, de algo que se perdeu no caminho, valores, o respeito dentro de casa, talvez, e você vai encaixar, personalizar de acordo com o seu momento. O que você faz? Para tudo, para o que está fazendo. Não existe projeto para frente antes de recuperar essa centésima ovelha na sua vida. Você para, corre atrás e recupere, porque isso se perdeu. Não era para ter sido perdido. Tá bom? Aí a gente vai para a dracma perdida. A dracma perdida vai dizer que qual é a mulher? Vai dizer uma mulher que tendo 10 dracmas, ou seja, 10 moedas, ao perceber que perde uma, ela acende a luz, varre a casa e procura diligentemente, ou seja, procura insistentemente até achar. Enquanto a ovelha se perdeu, a dracma foi perdida. Então, você vai reparar que algumas coisas são perdidas num ambiente que é seguro. A ovelha se perdeu num ambiente externo. Agora a gente está falando de coisas que se perdem dentro. Meu irmão, de verdade, quantas vezes a gente vai olhar
e estamos caminhando achando que estamos completos, como aquela mulher. Ela estava com a impressão de que tinha 10, mas ela na verdade tinha 9 dracmas. Então muitas vezes nós vivemos parecendo que estamos completos, mas no fundo você sabe que está faltando alguma coisa, que algo foi perdido. E qual é a atitude daquela mulher? Aquela mulher, ao perceber que algo foi perdido, ela primeiro acende a luz. E aí você percebe que a luz representa a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, diz o salmista. Então tem coisas que você vai encontrar respostas para o que foi perdido por meio da palavra. Então Deus abrirá os teus olhos para aquilo que está ou que aquilo que foi perdido. E o melhor, que quando nós acendemos a luz, tudo que está errado se torna evidente. E isso talvez é o que esteja faltando na sua vida. Você vê que aquela mulher, ou o exemplo de qual é a mulher, ela jamais, ou qualquer mulher, ao procurar, é o que diz a palavra, não procuraria de luz apagada. E é o que muitas vezes nós fazemos. Sabemos que perdemos, mas somos incapazes de acender a luz, ou seja, trazer a luz do Senhor para nós, para que a gente encontre as respostas que precisamos. Então, qual é a mulher que, perdendo uma dracma, não acende a luz, varre a casa. Varrer a casa é selecionar. Tem coisas que, se a sua perda foi algo que foi perdido, ou seja, você vai ter que separar o que presta e o que não presta. Se você já fez uma faxina daquelas bem dadas dentro de casa, com certeza, ao procurar algo que foi perdido, você encontrou coisas que nem sabia que tinha perdido. E é isso que o Senhor quer. Você vai perceber que, ao procurar aquilo que foi perdido, você vai achar coisas que também se perderam e você nem percebeu. E procure até encontrar. Eu vou resumir essa parábola para ir para a terceira. A ovelha perdida o pastor deixa tudo e vai atrás. A dracma perdida, a mulher, ela varre a casa, acende a luz, varre a casa, ou seja, ela procura até encontrar. Agora o filho pródigo não, e isso mexe comigo. Tem perdas que se foram, ou melhor, se perderam, perdas que foram perdidas, eu sei que é redundante, aguenta o português, mas tem perdas que foram embora. Tem perdas que foram voluntariamente embora. Tem perdas que decidiram ir embora. E aí o comportamento do pai diante dessa perda nos ensina muita coisa. Imagina o filho chegar para o pai e falar: pai, me dá a parte que me cabe da herança, que eu quero viver a minha vida. A gente sabe que herança só se recebe quando alguém morre. No coração daquele filho, para ele pedir herança, que no coração dele o pai estava morto. Então não fazia sentido o pai segurá-lo, porque no coração daquele filho o que importava era a herança. Aquilo que o pai podia proporcionar para ele, e não aquilo que o pai significava para ele. E baseado nisso, o pai não o segura, o pai não corre atrás, o pai o pai não fica exatamente no lugar que ele sempre esteve, na casa. É estranho você achar que um pai que ama permite que o filho saia sem fazer, sem causar, gerar alguma resistência. Mas, irmãos, o pai vê que o filho voluntariamente foi embora. Tem coisas na sua vida que não se perdeu e nem foi perdida. Tem coisas que decidiram ir embora. E aquilo que decide ir embora, muitas vezes você não vai conseguir segurar. Mas, entenda a atitude do pai, o filho vai embora com a herança, gasta tudo, e no momento de fragilidade em todos os sentidos, ele percebe que ele tinha tudo, inclusive o pai, na casa que ele saiu. E ele fala assim: eu vou voltar para casa e vou pedir perdão ao meu pai, mas vou dizer para ele: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. E ele volta para casa com essa fala ensaiada, sabe? Vou chegar lá e meu pai vai estar bravo comigo e eu
E sabe o que acontece? O pai estava esperando o filho voltar. E ao avistar o filho, você vai ver que o pai corre e o abraça, antes mesmo do filho falar qualquer frase para ele. Eu sei que depois o filho fala aquilo que tem que falar, o pai o restitui de algumas coisas que ele só teria dentro de casa, ou morando, vivendo na sua presença, mas eu entendo que como existem coisas que a gente não vai conseguir correr atrás, nós temos que ter a capacidade de orar para que, primeiro, aquilo que foi embora volte, se assim for da vontade de Deus. Mas se o Senhor permitir que isso que foi embora volte, termos a condição de receber de braços abertos, se houver um verdadeiro arrependimento. Eu sei que é difícil, irmãos, e talvez você até me recrimine por isso. Mas é o que a palavra nos ensina, lidar com perdas, sendo elas, cada uma delas, diferentes. O problema é que a gente quer tratar o que foi embora como aquilo que foi perdido ou que se perdeu. Ou então, tratar o que se perdeu ou o que foi perdido como aquilo que foi embora. Lidar com perdas não é fácil. Eu tive algumas perdas ao longo da minha vida e que foram muito difíceis de ser, foi muito difícil ser superado. Em algumas delas, inclusive, você se acha até culpado de ter, de alguma forma, acontecido. Mas consiga, por meio dessa palavra, peça ao Senhor que abra os teus olhos e te faça discernir que tipo de perda que eu estou vivendo. De repente você perdeu a presença, você decidiu sair, ou você, na sua vida, no seu ambiente familiar, você viu algo se perder, ou alguém se perder, ou alguém ser perdido, ou alguém ir embora. Para cada uma dessas perdas, existe um comportamento adequado. E para todos eles, é necessário que o Senhor te fortaleça, te capacite, para que você tome a atitude correta. E o que eu peço ao Senhor é que Ele abra os teus olhos, para que você entenda como lidar, superar, mas também como agir em meio a essa perda. Que o Senhor te capacite, te abençoe, em nome de Jesus. Espero ter te ajudado por meio dessa palavra. Se você quer mais mensagens como essas, falando sobre perdas, é necessário que você escreva aqui para que eu entenda que é importante para você eu falar sobre isso. Coloque nos comentários, pastor, fala mais, ministra mais sobre perdas. Ou então você pode sugerir um tema que de alguma forma vai abençoar a tua vida, tá? Se você puder, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e faça com que ele cresça para que mais pessoas sejam alcançadas por meio da palavra de Deus, tá? Um grande abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.